100 anos de vida, mais de 80 anos dedicados a Deus. Hoje eu estou na comunidade São Miguel, na Casa Betânia, para conhecer a história da irmã Lidovina, uma história de amor e devoção a Deus e aos irmãos. Vem comigo que hoje o nosso papo é pop. No dia 4 de setembro de 2025, irmã Lidovina Bertual completou 100 anos de vida, sendo 83 deles dedicados à vida religiosa. De uma família com 12 irmãos, ela pediu permissão aos pais, aos 17 anos, para seguir sua vocação e se consagrar à fé. Na minha infância tenho pouca memória, viu? Só tenho mais ou menos quando eu saí de casa, que eu lembro como eu saí de casa. Mas como criança, pouca coisa. Só lembro que a gente ia para a igreja, que ajudava a rezar o terço, que ajudava em casa. Esses servicinhos da família, a gente ajudava em tudo. Depois, com a idade de 17 anos, então eu pedi licença para os pais para ir para ser irmã. E os pais deram licença. Então a gente foi no colégio em Cotegipe, fiquei um ano lá, e depois dessa data, daí a gente voltou para casa para se despedir, para nunca mais voltar para casa. Eu vim para Curitiba com 17 anos. Daí logo no ano seguinte, já a gente foi para o seminário para ser irmã. E no fim do ano, que ainda não tinha completado só 18 anos, daí já foi vestida como irmã e encaminhada para as casas do trabalho das irmãs. Quando a gente saiu de casa, era para não voltar mais para casa também, né? Era costume, antigamente, disso ali, né? Não era só a nossa congregação, mas eram todas as congregações. Quando as irmãs saíam de casa, os filhos saíam de casa, não voltariam mais. Só iam se encontrar depois da morte lá no céu, se fossem para o céu, né? Então, a gente passou por isso. Eu passei 20 anos sem ver ninguém da família. A gente podia escrever, eles talvez podiam ir visitar, mas a gente mesmo não podia voltar para fazer visita para a família. Depois do Vaticano II, é que o Papa praticamente obrigou que os consagrados filhos fossem visitar a família. Que chegou uma época que eu estava no colégio e a minha mãe foi para me buscar e disse: ou você decide ser irmã ou você decide ir para casa. Daí eu fui na frente da imagem de São José e disse: São José, você sabe que eu quero ser irmã, mas me ajude para resolver esse problema. Aí voltei de lá, fui na frente da mãe e disse assim: mãe, eu quero ser irmã e eu não tenho medo. E essa palavra me acompanha até hoje. Então São José me ajudou a discernir, a ser irmã mesmo. Ao longo da sua trajetória, irmã Lidovina atuou em diversos hospitais e comunidades, sempre com um olhar especial para os mais pobres. Trabalhou em cidades como Laranjeiras do Sul e aqui em Araucária, e dedicou cerca de 17 anos ao Hospital de Ribeirão do Pinhal. Mas que me incentivou, parecia que era para servir os pobres. Daí as irmãs perguntam: mas o que você quer fazer? Eu quero ir para servir os pobres. O desejo que a gente tinha era ir servir os pobres. Porque as irmãs filhas da caridade sempre eram consideradas pessoas que serviam os pobres, né? Um tanto que eu trabalhei primeiro com as crianças, um pouco, depois com as irmãs doentes, idosas, depois trabalhei no hospital, daí a gente podia fazer de tudo e mais um pouco ainda. Depois voltei de novo com as irmãs idosas, lá fiquei 4 anos, de lá depois voltei, fui trabalhar, que hoje é Hospital do Trabalhador, que era sanatório dos tuberculosos. A gente fazia limpeza como qualquer outra funcionária. Daí fiquei 3 anos lá e depois voltei para outras
finalidades, né? Trabalhando com os pobres na rua e tudo que era serviço podia fazer. Tanta coisa que a gente nem sabe. O Hospital de Ribeirão do Pinhal marcou muito, porque a gente foi para lá e era só um pedacinho de hospital. Então foi como para a gente aumentar aquilo ali e procurar fazer que esse hospital crescesse, né? Então isso me marcou porque a gente ficou, praticamente trabalhou lá 17 anos. Então foi uma época de trabalho com os doentes do hospital, fazendo de tudo, porque não tinha enfermeira, não tinha pessoas para ajudar, porque era um hospital pobre. Mas a gente continuou vencendo tudo aquilo ali, trabalhando, atendendo os doentes de dia, de noite, quando precisavam. Então era o serviço da gente lá. Hoje, com um século de vida, ela vive na Casa Betânia, onde segue ativa e serena, mantendo o mesmo espírito de dedicação que marcou sua história. Eu levanto às 5h30, daí a gente se arruma, vem na capela, faz a oração da manhã. Em seguida, 7 ou 7h30, mais ou menos, temos missa. Daí a gente assiste a missa, depois da missa temos o café. Depois do café eu vou ver o meu trabalho. A gente ajuda lá a fazer doces, fazer compota, fazer conserva, fazer bolacha. É o serviço da gente. Às 11 horas nós temos terço comunitário, depois temos almoço, depois a gente vai descansar um pouco, depois volta de novo para o serviço. Até 4h30, 5 horas, continua a mesma coisa fazendo. Seja descascar fruta, seja fazer bolacha, seja fazer compota, seja fazer doce. Fica caminhando no meio das funcionárias, ajudando as funcionárias, preparando para o dia seguinte muitas coisas, porque a gente tem que se organizar para o dia, saber o que o dia seguinte que a gente vai fazer. Não é só chegar lá depois e dizer, o que vamos fazer? Não sei. Então, a gente se organiza sempre o dia antes, o que amanhã nós vamos fazer. Se as funcionárias chegam antes, elas já começam, já adiantam, e a gente vai e ajuda. Os seus pais sempre moraram na mesma cidade a vida toda? Mesmo lugar, Na mesma colônia. Como era o nome? Linha 2, Seção Cravo, de Barão de Cotegipe. Que Não era na cidade, era na colônia, que a gente morava na roça, como eles dizem. 8 quilômetros da cidade. Era na roça, a gente capinava. Ai, que gostoso! Foi um prazer enorme conversar com a senhora. Tem história, né?